Galera, ninguém estava preparado para a reviravolta incrível que aconteceu no capítulo 112 de Kaiju número 8, que trouxe a volta do diretor Isao Shinomiya para ajudar a derrotar o Kaiju número 9. Mas como ele conseguiu voltar? Como ele conseguiu ajudar? Será que o vilão foi mesmo derrotado? Isso e todos os detalhes do novo capítulo do mangá eu te respondo agora com spoilers. O capítulo começa com o operador do QG avisando para a mina que o seu trabuco estava destravado e pronto para atirar, mas que só tinha restado uma cápsula de energia naquela bazuca, portanto ela deveria usar com sabedoria. Mas quem esse cara pensa que é? Parece até que não conhece a sniper número 1 da tropa de defesa. Mina aponta sua bazuca e dispara o tiro mais importante da sua vida, na direção do Kaiju número 9, que logo cria um escudo de energia para tentar neutralizar o disparo, só que aquele ataque é tão potente que o escudo quebra, deixando o vilão completamente vulnerável para receber um ataque do Kaiju número 8, que ainda estava no seu modo Berserk. Lembrando que o vilão ainda não tinha se regenerado do ataque anterior que sofreu do Kafka, que foi responsável por pulverizar 2 de seus braços. Então a situação estava feia para ele, já que foi revelado no capítulo passado que o Kaiju número 8 vermelho tem uma propriedade que afeta na habilidade de cura de outros Kaijus. Na página seguinte, vemos que o ataque da mina quebrou não só a maior defesa do Kaiju número 9, como até deixou um pedaço do seu núcleo exposto, o que eu achei um tremendo vacilo, já que nos capítulos passados o Kafka já tinha conseguido expor esse mesmo núcleo com um ataque secreto. Então de verdade eu esperava que o vilão pelo menos tivesse mudado ele de lugar, mas talvez ele não teve tempo de fazer isso, já que passou a levar uma surra tão grande do Kaiju Parasita que nem percebeu que ele tinha sido chutado para aquele local. Juro que nessa hora eu esperava que o QG mostrasse pelo menos o grau de fortitude ou do Kaiju número 9 fundido com o Kaiju número 2 ou do Kaiju número 8 no modo Berserk, mas parece que o Naoya vai esconder essa informação até onde ele puder. Já comenta aí embaixo em qual nível de fortitude você acha que esses dois já estão. Kaiju número 9 falou óbvio que o seu escudo tinha sido neutralizado e que agora o Kaiju número 8 iria destruir o seu núcleo com alguma técnica secreta que eles estavam guardando. O vilão elogia que a dupla tinha conseguido levar ele ao limite, mas ele finalmente mostra sua carta na manga, que eu também especulei aqui no canal, achando que ele tivesse escondido um de seus clones, mas a solução foi bem mais simples do que a gente imaginava, porque ele usa os poderes do Kaiju número 2 para gerar outro escudo de energia ao redor do seu núcleo exposto. Que o Kaiju número 9 estava escondendo algo, isso era bem óbvio, afinal, o vilão se mostrou um estrategista nato durante essa guerra, mas sinceramente, eu não esperava que fosse algo tão simples. Inclusive eu cheguei a comentar aqui nos vídeos passados que o vilão poderia ter 2 núcleos, já que ele tinha absorvido outro Kaiju numerado que também tinha um núcleo, que era o Kaiju número 2, mas no fim, parece que ele não foi tão inteligente assim quanto a gente imaginava, já que uniu todos os Kaijus absorvidos dentro de um núcleo só. Só que querendo ou não, isso vai deixar o autor em um dilema, depois que o Kaiju número 9 for derrotado, porque isso também vai significar uma grande perda para a tropa de defesa, já que eles vão perder de vez, não só os poderes do Kaiju número 2, como também o núcleo do Kaiju número 9, que poderia ser convertido de algum jeito em arma numerada. Só que na real, essa perca do Kaiju número 2 nem é tão ruim assim. Primeiro, porque eles já tinham perdido essa arma para o Kaiju número 9, e segundo, que nos últimos meses eles tiveram grandes aquisições de poder que fortaleceram muito a tropa de defesa, como nunca antes, como o uso da arma numerada 6 por parte do Leno, o uso de uma nova armadura numerada por parte do Soshiro Hoshina, a Kikoru pegando a armadura antiga da sua mãe, a evolução de poder no traje do Genarumi e os novos poderes do Kaiju número 8, que só aumentaram com os últimos treinamentos. O maior erro do Kaiju número 9 foi subestimar essa galera, que desde o começo já mostrava que eles não eram como os recrutas dos anos anteriores. Inclusive eu falo muito sobre isso no vídeo de análise do Kaiju número 8, B-Side, que vai sair na segunda. Então você que é fã de Kaiju número 8, não pode perder essa nova série aqui do canal, que eu já adianto, tá muito bem feita. Kafka se desespera ao ver que o Kaiju número 9 tinha mais um escudo, falando que aquilo só podia ter vindo do Kaiju número 2, enquanto o vilão diz que aquela proteção extra ia durar o tempo suficiente para que ele se recuperasse totalmente, mesmo tendo um processo de cura mais lento. O vilão canta vitória antes do tempo, e eu já tô cansado de falar aqui no canal que isso nunca é um bom sinal, porque toda vez que alguém fala que já venceu, antes de vencer realmente, como o Kaiju número 9 fez aqui, esse personagem sempre perde, em 100% dos casos. Vimos isso recentemente com o Gojo, lá em Jujutsu Kaisen. Kafka continua avançando na direção do Kaiju número 9, se perguntando se ele ia conseguir atravessar aquele escudo com seu último golpe. Mas qual escolha ele tinha? Não dava mais pra recuar ou tentar outra estratégia, era tudo ou nada. O que me lembrou muito aquela cena do Sasuke pressionando o Danzo com seu Susanoo, para que o vilão esgotasse o seu Izanagi. Quem é fã de Naruto vai lembrar dessa cena. Kafka fala que não importa se o vilão tinha conseguido tirar outro escudo do Toba no último segundo, pois ele ia conseguir. Ele precisava derrotar o Kaiju número 9 ali, usando os últimos segundos de controle que ele tinha sobre o Kaiju Parasita. Ainda mais depois de ter visto um vislumbre daquele mundo podre que o vilão queria implementar, com a humanidade escravizada por ele. Aposto que nessa hora você imaginou que o tempo ia chegar ao fim e o Kafka ia perder o controle sobre o seu corpo antes de acertar o vilão. Só que uma coisa ainda mais surpreendente acontece. O Kaiju número 9 fica paralisado e perde o controle sobre o Kaiju número 2. E sem entender o que tinha acabado de acontecer, o vilão pergunta o que tinha causado aquilo. Nessa hora, vemos a imagem do poderoso diretor Isao Shinomiya,
que tinha escondido sua consciência dentro do Kaiju número 9. Olha isso. Izao sela os movimentos do vilão, fazendo até ele voltar para sua forma antiga. Como o vilão tinha perdido os 2 braços no ataque de antes do Kaiju número 8, o bicho fica praticamente indefeso e sem escudo. Ou seja, o time adversário estava sem goleiro e sem zaga. Era só fazer o gol. Para você ter uma ideia do quanto isso foi insano, o Izao ainda manifesta parte do seu rosto na face do Kaiju número 9, mostrando para todo mundo que apesar dele ser o maior recurso do Kaiju número 9, ele também era a peça fundamental que iria facilitar sua derrota. Olha, eu tenho que admitir que eu jamais imaginei que o pai da Kikuru fosse voltar. E eu falei até sobre isso nos vídeos passados, afirmando que ele tinha sido absorvido, que esse processo não tinha mais volta, até para que ele pudesse abrir espaço para que os novos personagens brilhassem. Mas eu me enganei. E que bom que eu me enganei, porque foi bom demais ver esse retorno. Outra coisa que eu queria abordar aqui, e que talvez você esteja se perguntando aí, é porque o Izao foi o único absorvido que conseguiu se manifestar para atrapalhar os planos do Kaiju número 9, se o vilão tinha absorvido tantos outros guerreiros poderosos antes dele, como o Samurai número 8, por exemplo. E a resposta para isso é bem simples. Foi porque o pai da Kikuru foi a aquisição mais recente do vilão. E pelo que vimos, o Kaiju número 9 demora um tempo até conseguir assimilar todas as habilidades e a essência das suas vítimas. Vimos isso bem com aquele motorista que ele absorve logo depois da primeira derrota que ele teve contra o Kafka. Além disso, o Izao tinha toda uma conexão com o Kafka, a Mina e a tropa de defesa, que estavam enfrentando ele naquele momento. Então é de se esperar que ele tenha conseguido a força suficiente para atrapalhar o Kaiju número 9, justamente por causa desses motivos. Porém, antes que você já vá ficando animado, deixa eu te dizer que eu não acho que o personagem vai conseguir voltar para comandar as forças de defesa, depois que o Kaiju número 9 for derrotado. No máximo, ele vai conseguir fazer uma projeção temporária de si mesmo para se despedir de seus alunos e da sua filha, pelos mesmos motivos que eu já falei, que ele não tem mais espaço para brilhar nessa obra, no meio de tanta gente nova e talentosa. O que eu quero dizer é que o Izao já foi superado por essa galera, por essa nova geração faz tempo, tanto que eu coloquei ele bem atrás naquela lista recente que eu fiz aqui no canal, de membros mais poderosos da tropa de defesa. E se você ainda não viu esse vídeo, confere aí que tá bem bacana. Kafka percebe esse último sacrifício de Izao e se emociona, mas aproveita a oportunidade para chegar no vilão o mais rápido que pode. O problema é que o bicho fica mais desesperado que o Deidara e tenta se explodir para levar todos com ele pro além. Aposto que você não tinha reparado nesse detalhe, só que de novo, a nossa querida Mina rouba o protagonismo, dando mais alguns tiros com seu trabuco e garantindo que o vilão não consiga dar uma de Majin Buu. O engraçado é que o Kaiju número 8 também é pego no fogo amigo, por estar perto demais, mas ele não liga, porque a única coisa que ele queria fazer naquele momento, você sabe, né? Matar a Kaiju. Outro detalhe interessante é que da outra vez em que o Kaiju Parasita assumiu o controle do Kaiju número 8 para macetar outro Kaiju, foi justamente na luta contra o diretor Izao, lá no arco da prisão do Kaiju número 8. E agora, o diretor é justamente o cara que aparece como sacrifício final para que o mesmo monstro consiga fazer o que não conseguiu da última vez. Se isso não é poético e não pode ser visto como uma redenção, eu não sei mais o que pode. Kaiju número 9 entrega os pontos, porque ele sabia que só um milagre poderia salvá-lo, enquanto se pergunta quantas vezes a humanidade ia conseguir superar suas expectativas. E eu já falei isso aqui no canal, que o azar do vilão foi começar uma guerra na época errada. Na frente dele, Kafka carrega até a última gota de energia que lhe resta e desfere o seu último golpe, Imperador do Trovão Modificado, que acerta em cheio o peito e o núcleo do vilão, em uma página dupla incrível, que vai ficar marcada na mente de muitos fãs de Kaiju número 8, porque ela simboliza a derrota definitiva do Kaiju número 9, um vilão que deu gosto de acompanhar até aqui. Mas será que ele foi derrotado mesmo? A última página do capítulo mostra o impacto devastador daquele golpe dado pelo Kafka, que manda tudo que tem de destroços para bem longe, naquela direção. Mas você notou em um pequeno detalhe, antes do Kaiju número 8 acertar o ataque, o vilão usa toda a sua energia restante para regenerar o seu peito e proteger novamente o seu núcleo, tentando evitar uma destruição completa. Claro que isso não adiantou, mas foi o suficiente para que o seu núcleo não fosse totalmente destruído pelo ataque, exatamente como aconteceu com o Kaiju número 10, depois de ser derrotado pelo Soshiro e pela Mina. Mas o que isso significa? Isso nada mais é que o Naoya, o autor de Kaiju número 8, dando spoilers pra gente que ele deseja converter futuramente o vilão em uma arma numerada, que muito provavelmente vai ser usada pela Mina Shiro, por conta da semelhança na forma como esses dois usam seus poderes. E você pode até achar que isso é uma coisa boa, mas como eu falei lá no meu vídeo de teoria, onde eu mostro como o Len Ichikawa pode se tornar o grande vilão de Kaiju número 8 por causa da manipulação do Kaiju número 6 dentro do seu traje de combate, pode acontecer algo ainda pior com a capitã da terceira divisão, caso ela se deixe influenciar pelo Kaiju número 9, que não vale nada. É claro que existem outras possibilidades que podem explicar uma possível sobrevivência do Kaiju número 9, como o vilão ter se clonado para escapar ou ter escondido seu verdadeiro corpo no momento em que foi atingido pela Mina da primeira vez. Mas hoje, depois de ler esse capítulo, eu não acredito muito nessas teorias. Então sim, eu deixo aqui registrado que o Kaiju número 9 foi finalmente derrotado. E agora, todos podem respirar aliviados, o que indica pra gente que a história está prestes a iniciar um novo grande arco. Só que mesmo com esse grande vilão sendo derrotado aqui, eu acho muito difícil que ele não tenha bolado algum plano de contingência para caso ele fosse exterminado. Basta lembrar que lá no ataque à base da terceira divisão, a derrota do Kaiju número 10 desencadeou uma super bomba caindo dos céus, que só não dizimou a cidade inteira porque o Kafka interferiu, salvando todos
todo mundo. E ao invés de ganhar um banho de banheiro com a capitã, o coitado ganhou foi uma passagem só de ida para uma cela, onde passou vários dias cagando em um buraco. Enfim, seja como for, pode apostar que o Kaiju número 9 ainda vai dar muito trabalho para a tropa de defesa, seja ativando planos de contingência após a sua derrota, ou influenciando a mente da mina depois de se tornar sua arma numerada. Inclusive, semana que vem eu vou trazer um vídeo completo aqui no canal, explicando direitinho por que o Kaiju número 9 é compatível com a mina, e por que ele seria a arma perfeita para ser usada por ela. Então já se inscreve no canal com as notificações ativadas para ser avisado assim que esse vídeo chegar por aqui. E se curtiu o conteúdo, por favor deixe o seu gostei para impulsionar ainda mais esse vídeo para outros fãs de Kaiju número 8. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!